Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h32, 6h32. Bom dia para você. No ar o nosso Jornal Verde Vale. Hoje, dia 10 de janeiro de 2023. Sejam bem-vindos à nossa programação. A partir deste momento, os principais destaques. Bom dia, Daliana. J. Pereira, muito bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. Hoje, uma terça-feira, início de semana, agora 6h33. A gente segue por aqui até às 8 da manhã, trazendo para você as principais notícias das últimas 24 horas. Vamos aos destaques desta edição. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 6h33, os destaques em 2022. Cesta básica subiu em 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. Força Tarefa percorre cidades do Rio mais atingidas pelas chuvas. Covid-19, Brasil registra mais de 21,2 mil casos e 11 mortes em 24 horas. Ex-presidente Bolsonaro é internado em hospital dos Estados Unidos. Mega Sena pode pagar 12 milhões no dia de hoje. Mulher morre após ser atropelada pelo marido bêbado em Britânia, o que diz a PM. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h34, 6h34. Bom dia para você. Estamos chegando com o nosso Jornal Verde Vale em mais uma edição aqui pela sua 103,7. No ano passado, a cesta básica ficou mais cara nas 17 capitais brasileiras analisadas pela Pesquisa Nacional da Cesta Básica, que é divulgada mensalmente pelo Departamento Intersindical e Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Em Goiânia, o preço da cesta subiu 17,89% em 2022 na comparação com o ano anterior, a maior alta registrada pela pesquisa. Em seguida aparecem Brasília, Campo Grande e Belo Horizonte. As menores altas acumuladas do ano passado foram observadas no Recife e em Aracaju. Quando se considera apenas o mês de dezembro, o valor da cesta básica subiu em 14 das 17 capitais analisadas pela pesquisa. Em destaque para Fortaleza com 3,70%, Salvador com 3,64%, Natal 3,7%. Só houve queda de preço em Porto Alegre, menos 2,3%. Curitiba, menos 1,58% e Florianópolis, 0,90%. E uma força-tarefa foi criada pelo governo do estado do Rio de Janeiro para atender os municípios mais afetados pelas chuvas que atingiram principalmente o norte e o noroeste fluminense nos últimos dias. Na última segunda-feira, ontem, equipes das Secretarias de Estado, da Defesa Civil, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e do Corpo de Bombeiros permaneceram mobilizadas para prestar assistência à população. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros monitoram as precipitações em todo o estado, atuando para prevenir e minimizar danos. O Corpo de Bombeiros atendeu 50 ocorrências relacionadas a chuvas nas últimas 24 horas em todo o território fluminense, incluindo cortes de árvores, deslizamentos, desabamentos, inundação e salvamento de pessoas ilhadas. Desde a última sexta-feira, foram mais de 260 atendimentos. Já a Secretaria de Defesa Civil diz estar em contato permanente com as prefeituras, dando suporte aos municípios. Na região noroeste, onde foram registrados alagamentos provocados pelo volume excessivo de chuvas, agentes da Defesa Civil se reuniram com autoridades locais para a avaliação de prejuízos e adoção de medidas para garantir a volta à normalidade o mais rápido possível. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 6h36, trazendo informações de Goiás. Uma mulher morreu após ser atropelada pelo marido em Britânia, na região noroeste do estado. Segundo o relato da Polícia Militar, na sexta-feira, a mulher foi encontrada presa embaixo do carro e sem consciência. O homem estava bêbado e foi preso em flagrante. A polícia afirma que foram necessários 5 militares para erguer o carro e retirar a mulher, que foi encaminhada para o hospital da cidade e em seguida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira. O Instituto Médico Legal não deu mais detalhes sobre a morte da mulher. Agora 6h37. A renovação do Programa Universitário do Bem vai até o dia 31 de janeiro. Saiba mais detalhes desta matéria com Juliana Carnevale. Os estudantes
estudantes contemplados com a bolsa oferecida pelo Programa Universitário do Bem, o ProBem, têm até o dia 31 de janeiro para renovar o benefício. Basta acessar o endereço eletrônico ovg.org.br/ProBem e atualizar o cadastro de acordo com os dados solicitados pelo sistema. A renovação é um dos requisitos obrigatórios para a permanência do bolsista no quadro de beneficiários deste semestre. Para efetivar a renovação, os universitários precisam concluir 3 etapas: atualização de dados, envio eletrônico de documentos e preenchimento da pesquisa de satisfação. Em caso de dúvidas, o estudante pode entrar em contato com a Central de Relacionamento do ProBem pelo telefone 62-3201-9351 para residentes de Goiânia ou 0800 062 9413 para beneficiários do interior ou ainda por meio do WhatsApp 62 99641 6090. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h38 agora. E a volta dos campeonatos estaduais começa por Pernambuco e Bahia. A matéria você confere com Rafael Ferri. Enquanto a bola rola na Copa São Paulo de Futebol Júnior, as equipes profissionais dos principais clubes brasileiros se preparam para o início dos campeonatos estaduais. A Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano já começaram e foram os primeiros torneios a terem bola rolando. O Campeonato Pernambucano começou com homenagens ao Rei Pelé e vitória do Central sobre o Náutico por 2-1 no estádio Lacerdão. A Copa do Nordeste começou na última quinta-feira com a primeira fase eliminatória e já conhece seus 8 classificados para a segunda fase eliminatória. O Campeonato Baiano começa na próxima terça-feira. Na quarta, será a vez dos campeonatos Alagoano, Goiano, Maranhense e Potiguar. Dia 12, Campeonato Carioca e o Catarinense. No dia 14, Paranaense. Dia 15, o Paulista e o Cearense. Dia 21 de janeiro, o Mineiro, Gaúcho e Mato Grossense. Agência Rádio Web, com informações dos campeonatos estaduais, Rafael Ferri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h39 agora, 6h39. E a safra de soja do Brasil 2022-23 deverá somar um recorde de 153 milhões de toneladas, de acordo com o relatório publicado ontem pelo adido do Departamento de Agricultura americano, que elevou a sua estimativa por aumento na expectativa da área plantada e de chuvas para as lavouras. Anteriormente, o adido havia estimado a safra brasileira em 148,5 milhões de toneladas. O adido elevou a previsão do plantio para 43 milhões de hectares, ante 42,8 milhões de hectares na projeção anterior. Considerando que a demanda global deve permanecer robusta, os agricultores brasileiros buscaram reinvestir os lucros de sua última colheita. Portanto, a expansão da área plantada deve ficar acima da tendência prevista. A previsão considera clima dentro da média para o restante e o desenvolvimento das lavouras e uso otimizado de insumos, sementes, fertilizantes, produtos químicos, segundo o mesmo relatório. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Vejam como terminaram quase 70 dias de manifestações, de vigília, né? Uma vigília que pedia a intervenção das Forças Armadas. E aí Alexandre de Moraes enquadrou todo mundo, né? Nos crimes, seguintes crimes, eu tenho aqui, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. Além de dano ao patrimônio público. O fato é que está na lei, né? Agora, o Alexandre de Moraes chamou todo mundo de terrorista e criminoso antes de julgar. É muito estranho isso, que um próprio juiz já qualifica a pessoa, a própria imprensa usa o suspeito. O sujeito matou alguém na cara de todo mundo, confessou, mas continua sendo chamado de suspeito. Ninguém chama de assassino, porque pode ser processado pela pessoa, que se ela for absolvida depois, né? Ficou estranho. Mas Alexandre de Moraes, no seu despacho, declarou guerra. Eu vou ler para vocês o que ele diz. Estavam falando de pacificação nacional e tal, depois da posse de Lula.
Ele diz assim: a democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil política de apaziguamento. Aí ele compara com o Chamberlain, que queria paz, né, e cedeu ao Hitler. Depois o Hitler invadiu a Polônia. Ele diz que um apaziguador, citando Churchill, é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. Então, se depender de Alexandre de Moraes, como ele demonstrou no discurso de posse na presidência do TSE, é guerra, né? Eu não sei se Lula, ontem à noite, comentou com os governadores com os quais ele conversou que se é preciso apaziguar ou partir para a guerra. O fato é que numa guerra o Brasil está dividido em dois. São duas metades. É altamente preocupante exacerbar os ânimos que já estão quentes, cabeça quente. Tanto que manifestantes que passaram quase 70 dias na paz, tudo limpinho, lá na frente do QG, de repente, aquela explosão dentro da sede dos poderes, dentro dos palácios, que foram dilapidados. Né? Destruição, sujeira, quebra-quebra, né? Foi terrível. Foi parecido com o que a esquerda fez em 2006, quando entrou na Câmara dos Deputados o movimento de libertação dos trabalhadores sem terra, que levavam pedaços de concreto para quebrar os computadores. Viraram carro, etc., isso em 2006. Ficou parecido e, de certa forma, justificou medidas de Alexandre de Moraes. 1.200 presos foram conduzidos em ônibus para o auditório, imenso auditório da Polícia, da Academia Nacional de Polícia Federal, que lembrou muito, a foto do auditório me lembrou muito, eu estava no Cone Sul, naquele 11 de setembro de 1973, me lembrou muito o Estádio Nacional, onde Pinochet pôs os prisioneiros políticos depois de ter derrubado o presidente Allende. E determinou também a desocupação do acampamento na frente do QG, houve uma negociação para não haver coesão, para o Exército não se desgastar mais, né, tirando à força o pessoal de lá. Houve uma saída voluntária, mas foram presos, muitos foram presos. Os ônibus recém-chegados foram todos cadastrados, né? Estão sendo investigados para saber quem pagou, quem financiou, se alguém financiou a viagem ou não. Até onde eu sei, todo mundo pagou passagem para vir, né? E aí estão bloqueando ainda redes sociais de muita gente, e vai haver, diz aqui o ministro Alexandre de Moraes, que absolutamente, que é uma certeza absoluta que todos serão responsabilizados civil, política e criminalmente, né? Então, é o que temos, né? Enquanto isso, o presidente Bolsonaro provavelmente, depois dos acontecimentos de domingo, em que ele postou condenando a depredação que aconteceu, né? Ele acabou internado num hospital com dores abdominais em consequência da facada do Adélio Bispo. E eu não vi no noticiário do jornal chamar o Adélio Bispo de terrorista, né? É incrível. Adélio Bispo, que foi do PSOL, que obviamente só uma criança recém-nascida vai acreditar que ele fez isso sozinho, né? Choveu o advogado, mas o nome dele foi autorizado a entrar pelo gabinete de um deputado para ter um álibi naquele mesmo 6 de setembro. Mas, enfim, certamente a saúde do presidente, que já estava agravada pela tristeza, depressão, depois da eleição, acabou levando ele a um hospital, porque Michele ficou preocupada e chamou socorro. Eu não tenho as últimas notícias sobre o estado de saúde dele. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem compromisso com a qualidade técnica e excelência em atendimento, sempre investindo no que há de melhor em diagnósticos por imagem. O Centro de Diagnóstico possui uma ressonância magnética de campo fechado de última geração, que garante imagens de alta resolução para um diagnóstico mais preciso. Com corpo clínico especializado, o Centro de Diagnósticos proporciona laudos totalmente confiáveis para sua maior segurança e tranquilidade, contando com uma equipe treinada e preparada para melhor atender seus
seus clientes. Agende seu horário através do número 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp no número 649 9951 9680 ou acesse cdmineiros.com.br. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora 6h47, daqui a pouquinho, Covid-19 Brasil registra mais 21 mil casos e 11 mortes em 24 horas. Mega Sena pode pagar 12 milhões e meio de reais nessa terça-feira. Não saia daí, nós voltamos logo após o intervalo. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h57 agora, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa terça-feira. O Brasil registrou em 24 horas 21.236 novos casos de Covid-19 e mais 11 mortes causadas pela doença. Os dados estão no boletim epidemiológico divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. O boletim de hoje não traz os dados atualizados dos estados de Mato Grosso do Sul e do Piauí. Desde o início da pandemia, 694.917 pessoas morreram em consequência da Covid. O número total de casos confirmados da doença está em 36.511.286. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, 35.368.526 pessoas já se recuperaram da doença e 447.843 ainda estão em acompanhamento. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, que deixou o país no último dia 30 de dezembro, foi internado em hospital no estado da Flórida, nos Estados Unidos, onde foi passar uma temporada. A informação foi confirmada pela esposa do ex-presidente, Michele Bolsonaro, em uma postagem nas redes sociais. Ela disse: meus queridos, venho informar que o meu marido Jair Bolsonaro se encontra em observação no hospital em razão de um desconforto abdominal decorrente das sequelas da facada que levou em 2018. De um ex-filiado do PSOL. Estamos em oração pela saúde dele e pelo Brasil. Deus nos abençoe, escreveu ela, informou e não informando aí o local da internação. Desde que sofreu atentado durante a campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro passou por pelo menos 7 internações cirúrgicas e de recuperação. Banco Central alerta para golpes em mensagens de WhatsApp. Confira na matéria de Maiara Abreu. O sistema de valores a receber do Banco Central está interrompido desde meados de abril e ainda não há previsão para a reabertura das consultas e dos saques. Mas os golpistas não perdem tempo, viu, gente? Para se ter uma ideia, o Banco Central está recebendo 4 vezes mais consultas sobre mensagens falsas relativas a valores esquecidos. Para evitar que a pessoa caia em golpes, a primeira dica é ficar de olho às mensagens recebidas pelo WhatsApp para resgatar valores esquecidos no Banco Central via Pix. O golpe funciona mais ou menos assim: alguém se passa pela instituição financeira dizendo que a pessoa tem algum dinheiro esquecido em contas, então é enviado um link informando que ao clicar será possível receber estes valores. Imediatamente já havia transferência por Pix. Só que ao clicar no link já era, gente. A vítima caiu no golpe e acaba tendo suas senhas roubadas em redes sociais. Além disso, podem ser instalados vírus e programas espiões no celular de quem clicou no link. Então, é importante lembrar que informações oficiais sobre valores a receber e consultas ao sistema são divulgadas apenas no site do Banco Central e nas redes oficiais do órgão, jamais por aplicativos de mensagens ou SMS. Maiara Abreu para a Unitins FM. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h em ponto aqui na nossa programação. Mais uma vez, bom dia, obrigado pela sintonia. Um homem suspeito de provocar um vazamento de gás na casa da ex-mulher foi preso no último sábado em Goiânia, de acordo com a Polícia Militar. Ele tentou explodir a casa
mas a vítima percebeu e acionou a corporação. Ainda segundo a polícia militar, o suspeito e a vítima chegaram a ficar juntos por 7 anos. No entanto, se separaram há pouco mais de uma semana. Ele não aceitou o fim do relacionamento e passou a ameaçar e xingar a mulher. O homem insistiu para a vítima que precisava buscar os pertences dele na casa. Ela, no entanto, saiu de casa e dormiu fora, para que ele fosse até o local buscar tais pertences. 7h01. E a Polícia Civil prendeu uma mulher de 47 anos suspeita de tentar adquirir um empréstimo bancário com a utilização de documento falso e tentar sacar os valores. O flagrante aconteceu no momento em que a mulher saía de uma agência bancária na cidade de Nova Veneza, na região metropolitana de Goiânia. De acordo com o Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes, no início do ano de 2023, policiais receberam a informação de que uma senhora magra e de cabelos grisalhos havia solicitado a confecção de algumas carteiras de identidade no Instituto de Identificação de Goiás, utilizando-se de outras mulheres. A partir disso, os agentes civis realizaram algumas diligências investigativas e constataram que a mulher havia utilizado os documentos falsos para abrir contas bancárias em agências do interior do estado. O objetivo era adquirir empréstimos bancários e até aquele momento ela já havia efetivamente contraído alguns deles. 7-2. A mulher que fingiu ter câncer para aplicar golpes continua sendo notícia. Veja as atualizações com Marcelo Tavares. A delegacia de Morrinhos indiciou Camila Maria Barbosa dos Santos, de 27 anos, pela prática de crime de estelionato. Ela fingia ser portadora de câncer de mama, com metástase no pulmão e intestino, para conseguir doações e vantagens das vítimas. Diversas pessoas compareceram na delegacia de polícia e relataram que ajudaram a investigada financeiramente. Além disso, as pessoas realizaram campanhas e rifas para a arrecadação de dinheiro de forma a auxiliá-la no tratamento. Em seu interrogatório, Camila afirmou que seu câncer de mama, já com metástase no intestino e pulmão, retornou no início de 2022. Ela afirma que iniciou o tratamento da doença no Hospital Araújo Jorge, onde realizou sessões de quimioterapia, mas que o hospital perdeu o prontuário médico e encerrou o seu tratamento. Contudo, o hospital encaminhou documentos à delegacia informando que Camila Barbosa não é e nunca foi paciente do local. Os responsáveis pela unidade de saúde relataram diversas situações em que Camila foi flagrada tirando fotos em uma maca do setor de quimioterapia. Em busca e apreensão realizada na residência da investigada, diversos documentos e exames foram apreendidos, mas em nenhum deles é possível constatar que Camila possui o câncer. A própria indiciada afirma não ter qualquer exame ou laudo médico que confirme o diagnóstico. De Goiânia, Marcelo Tavares para a agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h04 agora. Falando agora do mercado da bola. O Flamengo anunciou ontem acordo com o goleiro Agustin Rossi, que entrou nos últimos 6 meses de vínculo com Boca Juniors. O clube carioca assinou pré-contrato com o atleta, que chegou ao acordo para ficar até o fim de 2027 na Gávea. O vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel estão em Buenos Aires, capital da Argentina, desde a última sexta-feira. Os dirigentes esperam voltar com o argentino na bagagem, o que dependerá de uma liberação do Boca. O clube argentino tem o atleta amarrado em contrato até junho. O Flamengo projeta gastar até $300 mil, algo em torno de R$1,5 milhão para romper o que resta do vínculo do Boca com o atleta. Os argentinos fazem jogo duro e a diretoria carioca, já com pré-contrato garantido, pode esperar o segundo semestre para contar com reforço. Agora 7:05, São Paulo anuncia equatoriano que disputou a Copa do Mundo. Detalhes, quem traz é Christian Feula. O São Paulo anunciou nesta segunda-feira a contratação do meio-campista equatoriano Jackson Mendes, de 25 anos. O jogador atuou no futebol norte-americano na temporada passada e estava livre no mercado. Mendes foi titular do Equador na Copa do Mundo do Catar.
O anúncio do acerto foi feito pelo seu companheiro de seleção, o zagueiro Arboleda, nas redes sociais do clube. E aí, torcida tricolor, tamo junto, aqui Robert Arboleda, tá chegando meu hermanito, uma notícia boa, Jason Mendes, jogador da seleção, e é bom jogador, gente boa, e eu sei que vai se dar bem aqui, vai ajudar São Paulo, vai ajudar nós para ganhar muito título. O rival Corinthians apresentou o lateral esquerdo Matheus Bidu. O jogador de 23 anos foi adquirido junto ao Guarani após ter atuado por empréstimo no Cruzeiro durante a última temporada. Bidu chega ao maior desafio da carreira e revelou a emoção ao vestir a camisa corintiana. Porque fico muito feliz, né? Por tudo que eu passei, eu acho que você lembra de toda a trajetória. Quando você cumpre e realiza um sonho desse, eu acho que a emoção conta um pouco, sim. Em questão de campeonato, eu acho que nada motiva a não ser o próprio Corinthians, né? É reconhecido no mundo todo. Em Minas Gerais, o Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do goleiro Anderson, de 24 anos. Ele estava no Atlético Paranaense até a última temporada e chega livre após não renovar contrato. Nas redes sociais do clube, Anderson mandou o seu primeiro recado ao torcedor da Raposa. Senhor Cabuloso, tudo bem? É o Anderson. Prazer conhecê-los agora, vestindo a mesma camisa, e vamos aí que o ano é muito longo. A gente, se Deus quiser, vamos ter um ano maravilhoso aí e com grandes conquistas. Valeu! No Rio de Janeiro, o Flamengo anunciou um pré-contrato com o goleiro Agustín Rossi. O argentino defende o Boca Juniors e irá assinar com o rubro-negro a partir de 1º de julho de 2023. Botafogo e Vasco deram passos importantes na contratação de reforços. O Vasco encaminhou acerto com o meio-campista Jair. Ele se despediu dos companheiros de Atlético Mineiro e deve passar por exames médicos antes de assinar contrato com o Cruz Maltino. Já o zagueiro equatoriano Luiz Segovia chegou ao Rio para realizar exames médicos e assinar contrato com o Botafogo até 2025. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Silva. Jornal Verde Vale, agronegócios. 7h07 agora. E a segunda-feira chegou ao fim com os preços futuros do milho registrando movimentações positivas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 88,35 e R$ 92,88. O vencimento janeiro 23 foi cotado a R$ 88,35 em alta de 0,32%. Março 23 valeu R$ 92,88 com valorização de 1,50%. E o maio 23 negociado 91,75 com ganho de 1,34%. Já o julho 23 teve valor de R$ 89,92, com elevação de 0,75%. Para o analista de mercado da Brandalize Consult, Vlamir Brandalize, o mercado brasileiro do milho segue de olho na seca do Rio Grande do Sul. O mercado gaúcho firme na faixa de R$ 96,00 no porto de Rio Grande para a exportação de março. E o mercado paranaense mais calmo com a safra do estado andando bem. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h08, 7h08. Crianças de 5 a 11 anos já podem receber a terceira dose da vacina contra a Covid. Quem traz os detalhes é Solimar Luz. Crianças entre 5 e 11 anos já podem receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A aplicação começou a ser feita na manhã desta segunda-feira na capital fluminense. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, podem receber o reforço todas as crianças que já tenham sido vacinadas com a segunda dose há 4 meses ou mais. A volta da vacinação para esse público foi possível devido à entrega de novas doses por parte do Ministério da Saúde ao Estado do Rio. Segundo o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, todos os postos do município receberam o imunizante. Também nesta segunda foi retomada a vacinação em pessoas com 12 anos ou mais. A gente recebeu quase 100 mil doses de vacina, todos os postos de saúde estão abastecidos. Hoje a gente inicia a dose de reforço para as crianças de 5 a 11 anos, mas pessoas acima de 12 anos também precisam tomar a dose de reforço. Segundo o secretário, mais de 1 milhão de pessoas ainda não retornaram aos postos para a dose de reforço. As vacinas protegem, evitam internação, evitam óbito, mas essa proteção ela não dura para sempre, ela vem caindo ao longo do tempo. Hoje, 1 milhão de cariocas não retornaram
aos postos de saúde para fazer o seu reforço. Se a gente tiver uma queda da nossa cobertura vacinal, do nosso nível de proteção, a gente pode voltar a ter cenas ruins de Covid-19 como a gente teve anteriormente. Hoje é mais um apelo para que as pessoas venham tomar a dose de reforço e o início da dose de reforço das crianças de 5 a 11 anos. De acordo com o painel Covid-19, em 2022 foram 753.703 casos confirmados e 2.711 óbitos pela doença. Até o momento, foram aplicadas mais de 18 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 na cidade. 19 pessoas estão internadas no Rio. 4 são crianças menores de 12 anos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 7h11 agora, daqui a pouquinho no Jornal Verde Vale, a Mega Sena pode pagar 12 milhões e meio hoje. Estado assume a regulação de vagas na saúde em Goiás. Essas e outras notícias daqui a pouco. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Olá, 7h18, terça-feira, 10 de janeiro de 2023. Nós estamos de volta com o terceiro e último bloco aqui do Jornal Verde Vale. E quem nunca sonhou? Concurso 2553 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 12 milhões e meio para os acertadores das 6 dezenas. O sorteio ocorre às 20 horas desta terça-feira em São Paulo. No sorteio do último sábado, nenhuma aposta acertou as 6 dezenas. A aposta mínima para a Mega Sena custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet até às 19 horas. A Mega terá 3 sorteios nessa semana, hoje, quinta-feira e sábado, dia 14. Agora 7h18. Valor da cesta básica sobe em 14 capitais no mês de dezembro. O Eduardo Cupertino traz os detalhes para você. O valor da cesta básica aumentou em 14 das 17 capitais pesquisadas no mês de dezembro em relação a novembro do ano passado, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. As altas mais expressivas ocorreram em Salvador e em Natal, com uma diferença de 3,64% e 3,07%, respectivamente. O estudo mostra que São Paulo é a capital com a cesta básica mais cara, custando R$ 791,29. Logo em seguida aparece Florianópolis, com um custo de R$ 769,19 por cesta básica. Nas cidades do Norte e do Nordeste, onde a composição da cesta é diferente das demais capitais, Aracaju com R$ 521,05 e João Pessoa com R$ 561,84 registraram os menores valores da pesquisa. O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, responsável pelos dados, calculou que o salário mínimo ideal para suprir as despesas de um trabalhador e uma família de 4 pessoas seria necessário um salário de R$ 6.647,63, um valor que equivale a mais que o quíntuplo do salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.212. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h20. Nessa segunda-feira, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás assumiu de forma integral e direta a gestão do Complexo Regulador Estadual. A partir de agora, a pasta vai controlar o acesso às vagas das 30 unidades de saúde de média e alta complexidade, como policlínicas e hospitais. Em setembro de 2022, a secretaria já havia assumido a gestão de forma emergencial pelo fato da organização social que era responsável aí pelo complexo ter se tornado alvo de investigação de irregularidades. A secretaria já tinha o controle de uma parte das operações do complexo. No entanto, a regulação das vagas da urgência e emergência relacionadas às internações
Uma parte das vagas ambulatórias era feita por organizações sociais. É uma área muito sensível. Estamos falando dos leitos de unidade de terapia intensiva, as UTIs, enfermaria de toda a rede, onde se encontra a maior parte do trabalho, elucidou Luciano de Moura, superintendente da Secretaria. No dia 26 de setembro do ano passado, uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado oficializou a transferência da regulação das vagas de urgências e ambulatórios feitas até então pelo Instituto de Gestão por Resultados para a Secretaria Estadual. A mudança acontece depois que a organização social se tornou alvo da Operação Eclesiástiques da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção, que apura crimes em sua contratação pelo governo do estado em 2018. O inquérito foi remetido ao judiciário com pedido de dilação de prazo a fim de dar andamento na segunda fase da investigação. E as inscrições para cursos gratuitos nos colégios tecnológicos estão abertas. Saiba como fazer a matrícula com Juliana Carnevale. O período de inscrição para mais de 85 mil vagas em cursos ofertados pelos colégios tecnológicos do estado de Goiás já começou. As vagas estão distribuídas em 235 cursos totalmente gratuitos e com certificado emitido pela Universidade Federal de Goiás. Os colégios contam com unidades em 16 cidades do estado: Anápolis, Caiapônia, Catalão, Ceres, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiânia, Goiás e Goiatuba, além de Jaraguá, Palmeiras de Goiás e Piranhas, Porangatu, Santa Helena de Goiás e Uruana. Os cursos ofertados não ficam restritos a essas localidades. No presencial, há cursos de manicure e pedicure, maquiagem profissional, confeitaria, bolos e tortas e informática básica. Já na modalidade online, a oferta conta com os cursos atendente de farmácia, auxiliar pedagógico e rotinas administrativas. A modalidade tem cursos de contabilidade geral, departamento pessoal e auxiliar de recursos humanos. As inscrições estarão disponíveis no site cotec.org.br. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 7h23, falando de esporte, falando precisamente do Roberto Dinamite. O velório de Roberto Dinamite teve emoção e choro de Edmundo. Quem traz os detalhes deste momento é João Vitor dos Santos. Família, amigos e fãs se despediram do ídolo Roberto Dinamite nesta segunda-feira. O velório, realizado em São Januário, estádio do Vasco, reuniu centenas de pessoas ao longo do dia. Campeão brasileiro com o Vasco em 1997, o ex-atacante Edmundo não segurou as lágrimas para falar sobre Roberto Dinamite. A imagem que eu tenho dele é de sorriso aberto, bonito, sincero, honesto, generoso. São essas coisas boas que eu vou levar, né? De uma criança que idolatrava, né, uma pessoa e depois virou amigo, companheiro, parceiro. Só tenho coisas maravilhosas a dizer do Roberto Dinamite e tudo que ele foi pro meu clube de coração. Ex-lateral do Flamengo e hoje comentarista, Júnior falou com carinho sobre o amigo. Na minha cabeça, esses 30 e poucos anos que a gente teve convivência, eu vou ficar só guardando os melhores momentos, tá? Principalmente as viradas de ano lá em casa, essa amizade que foi consolidada através da família, das mulheres, dos filhos, isso para mim vai ficar guardado. Ex-jogador do Vasco e campeão com o Brasil na Copa de 1994, Ricardo Rocha exaltou as qualidades do ídolo vascaíno. A minha referência, ela começa com ele, né? Com a sua geração. Em Recife eu recordo que a gente assistia jogos do Campeonato Carioca. E Flamengo e Vasco, eu sou Vasco. Tinha todo aquele contato. Então a minha referência vem dele, desses dois jogadores, Roberto e Zil. E aí vem Cláudio Adão, toda essa geração de craques que o Brasil teve. Mas eu como vascaíno, meu grande ídolo, amigo, irmão, difícil. Mas Deus sabe o que faz. Centroavante de renome no futebol brasileiro, Cláudio Adão destacou as qualidades pessoais de Dinamite. Era muito inteligente, era um jogador que você chegava no treinamento, ele estava sorrindo, Ricardo pode falar isso, sorrindo, cumprimentando a todos. Tive uma passagem com ele na França
a Copa do Mundo, ele dirigindo o carro. Aí ele dirigia, o maior perigo, ele sorria. Aí eu falei, Beto, tá maluco? Eu falei, não, eu fico tranquilo que eu sou o cara dirigindo. Pô, esse rapaz é maravilhoso, é um gênio como pessoa. O ex-atacante Fred, segundo maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, justamente atrás de Roberto, lamentou a perda de um grande craque do nosso futebol. Eu nunca tive essa audácia de querer chegar a ser o maior goleador do Brasileirão, porque eu vi os números e realmente eram quase que inalcançáveis aí, né, esses números. Mas falando do Roberto, no meio do futebol a gente se fala tanto, todo mundo sabe quem é legal, quem não é, e eu não conheço ninguém no futebol que fala mal do Roberto, sabe? Então, um cara que deixa esse legado aí não só para a torcida vascaína, né? A gente tem uma perda dolorida, assim, pro futebol, e a gente veio tentar passar uma mensagem de conforto aí pros familiares. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, destacou que Dinamite foi um dos seus maiores ídolos. Para quem é vascaíno, né? Eu acho que o Roberto foi o cara que me fez amar o futebol, me fez amar de maneira mais profunda o Vasco. É a pessoa que você lembra de todas as emoções que a gente deu na vida aqui, nesse estádio, Maracanã, enfim, tantos outros. Naquela época que a gente podia acompanhar no Ítalo Del Cima, na Bariri, no Moça Bonita, quer dizer, o Roberto só me traz boas lembranças. O atual elenco do Vasco também esteve presente nessa última homenagem a Roberto. O Meia Nenê se emocionou ao falar do ídolo vascaíno. Nossa, cara, é difícil, né, falar nesse momento. O que eu vou levar dele é a humildade que ele tinha, assim, por o cara ser o ídolo máximo dessa instituição, do Vasco da Gama, um clube tão grande. E a maneira como ele era feliz, assim, quando ele via a gente jogar, quando tava com a gente, falava sobre a gente. E eu ouvi, sabe, da família, e que a alegria, né, as últimas alegrias dele era vendo a gente jogar, e eu estando ali falando sobre mim, e ele, pô, você representa o Vasco, você me representa. Eu ouvindo isso dele, tipo, pra mim é uma coisa que não tem preço, sabe? O presidente do clube, Jorge Salgado, exaltou a importância de Roberto Dinamite para o Vasco. O Roberto, além de ser o maior ídolo do Vasco, a importância dele transcende o Vasco. A importância dele atinge o futebol brasileiro. Um esportista excepcional, um jogador excepcional, um ser humano excepcional. Você pode ver pela manifestação aqui como ele é reverenciado, é reconhecido como grande ídolo. E além de ser um ser humano assim excepcional, uma pessoa afável, amiga. Então, para ele, os adversários ficavam no campo. Fora do campo, ele confraternizava com todo mundo. Roberto Dinamite morreu nesse domingo aos 68 anos. Ele vinha lutando contra um tumor no intestino desde o final de 2021, teve uma piora no quadro nessa última semana e foi internado em um hospital no Rio. Dinamite é considerado o maior ídolo da história do Vasco da Gama. Foram 1.110 jogos com a camisa do clube e 708 gols. Com o Cruz Maltino, Roberto conquistou um campeonato brasileiro em 1974 e 5 campeonatos cariocas, em 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992. Pela seleção brasileira, jogou as Copas de 1978 e também 1982. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E agora já são 7h30. E a semana começou com o mercado da soja tímido na Bolsa de Chicago, encerrando os negócios de ontem. Os principais contratos terminaram o dia com baixas de 2,5 pontos a 4,5 nos vencimentos mais negociados, levando o março a $14,90 e o maio $14,95 por bushel. Eu vejo a soja muito parada, é o que afirmou o analista de mercado Eduardo Vanin da Agriinvest Commodities. Segundo ele, o farelo continua sendo a ponta forte do mercado, o que foi o principal vetor que fez os futuros do grão testarem patamares na casa dos $15 por bushel. Com o foco mantido sobre as condições de clima na Argentina, os mapas seguem mostrando quase nenhuma chuva e muito calor nos próximos dias e semanas, com as temperaturas superando 40 graus e a safra sofrendo ainda mais na Argentina, bom lembrar. De outro lado, porém, os Estados Unidos diminuindo a sua competitividade no mercado internacional da soja em relação à brasileira, que começa a ver a sua oferta se intensificar com a chegada da safra nova, que pesam sobre as cotações na Bolsa de Chicago. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás.
7h31. Presidente da Federação Goiana de Futebol visitou a TV Brasil Central e elogiou a estrutura da emissora que vai transmitir os jogos do Goianão 2023. O Rafael Mesquita traz os detalhes desta visita. O novo presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei Freitas, conheceu a estrutura da Agência Brasil Central. A TBC é a casa do Campeonato Goiano em 2023. Ronei afirma que o torcedor tem muito a ganhar com a novidade. Quem vai ganhar com isso é o nosso torcedor, que vai ter uma visibilidade maior, transmissões com qualidade e, acima de tudo, uma parceria muito boa com o governo do estado e também com a Televisão Brasil Central. A direção da Federação Goiana de Futebol conheceu melhor a estrutura da agência. Visita que celebra a parceria, conforme disse o diretor de Teleradiodifusão da ABC, Rafael Vasconcelos. É uma parceria importantíssima, né, da Federação Goiana com a direção, com a presidência da Brasil Central, e os últimos detalhes estão sendo preparados para o início, né, do pré-jogo, do pós-jogo. Durante o jogo também a gente vai fazer uma transmissão com muito afinco, com muito carinho, com muita responsabilidade, fazendo a maior cobertura da história. Essa é a nossa expectativa. São os últimos detalhes sendo preparados para a transmissão do Goianão 2023, destaca o presidente da ABC, Reginaldo Júnior. Estamos aqui organizando agora o cenário, né, para a gente poder mostrar para o público a grandiosidade, na verdade, que a gente vai dar para o Campeonato Goiano. Acredito que talvez seja o maior cenário do Campeonato Goiano, da história do Campeonato Goiano, no maior estúdio de Goiás. Vamos fazer um grande cenário que vai dar uma imagem muito bonita para quem estiver assistindo as transmissões, tanto do pré-jogo quanto do pós-jogo. O Campeonato Goiano de 2023 na TBC estreia com a partida entre Vila Nova e Goiânia, na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite, direto do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h33, 7h33, vamos chegando com as informações locais, área do Corpo de Bombeiros. As últimas 24 horas são destaques a partir de agora. Um total de 10 atendimentos registrados pelo Corpo de Bombeiros. Foram 6 ações preventivas e 4 atendimentos de resgate, dos quais teve convulsão, acidente esportivo, queda e emergência clínica, sem maiores gravidades, graças a Deus, de acordo com a classificação. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Agora a gente vai para a Polícia Militar e Polícia Civil. Nessas últimas 24 horas, os principais destaques registrados pelas duas corporações, né? A gente começa com uma apropriação indébita. Vamos saber o que aconteceu nesta ocorrência. Compareceu até a delegacia de polícia a vítima, ela relatando que, né, já informados aí, que a vítima fez uma transferência bancária aí de uma conta para outra. Após efetuar essa transferência, ela obteve conhecimento de que a chave Pix estaria incorreta. Alguém passou uma chave Pix errada para ela. Tudo bom, né? E a transferência havia sido feita para outra pessoa. Em seguida, a vítima identificou o número do telefone contido no comprovante e entrou em contato. Após entrar em contato, a vítima foi atendida aí por um homem, né, que relatou para a vítima que o número do telefone, o qual foi feita a transferência, era do seu filho de 10 anos. E algo estaria errado, né, pois o chip está em seu nome. O mesmo se dispõe a ajudar no que puder, né, e que não há conta bancária de seu conhecimento no número utilizado pelo seu filho. Ou seja, a mulher, ela transferiu para uma chave Pix errada, ela conseguiu entrar em contato, e essa chave Pix estava no nome de uma mulher. No nome de uma mulher. Aí quem atendeu foi um homem. O homem falou: esse número quem utiliza é o meu filho de 10 anos, mas vou verificar essa situação para você. Ou seja, o caso vai ser investigado, né, Dalila? E assim, se ela conseguiu fazer essa transferência, ou seja, existe uma conta bancária relacionada ali àquela chave, porque senão não aceitaria fazer a transferência. Então, se o Pix foi efetuado, existe uma conta bancária, sim. Olha, ainda tivemos também registrado uma outra situação. Tivemos aqui um arremesso de drogas, né? Arremesso de materiais de uso não permitido
possivelmente, aqui não consta a descrição da ocorrência, mas pelo endereço seria na própria agência prisional. Alguém teria tentado jogar algo, né, ilícito ali dentro do presídio. O que acontece é que as agências prisionais de todo o estado, elas respondem a um setor de comunicação em Goiânia. E somente esse setor de comunicação em Goiânia é quem pode repassar os dados, tá? Aí do que aconteceu normalmente. Nós tivemos também aqui uma situação registrada ontem de morte natural, onde um rapaz, ele foi localizado morto aí dentro da sua casa após o seu pai, né, tentar chamá-lo e não obter resposta. Ele foi encontrado já sem vida. Também tivemos um estelionato registrado, onde compareceu a delegacia de polícia, a vítima, ela contando a seguinte situação, que após tentar passar o mesmo estelionato aí na mãe da comunicante, pelo WhatsApp, se passando pela filha, no momento que o camarada tentou passar esse golpe, ela não tinha a quantia desejada aí pelo indivíduo, né? O valor seria de R$570. O autor mandou mensagem pelo mesmo aplicativo para a comunicante, se passando pela irmã. Primeiro, o camarada tentou passar o golpe na mãe dela. Sim. Não conseguiu, né? Falou, não, vou mandar para essa outra filha. Pra irmã. Provavelmente estava ali na posse, né, da lista de contatos. Não, vou agora na filha dela. Justamente, era tipo a mãe e duas filhas. Aí no caso seria uma filha, tentou passar o golpe, não a filha, mas utilizando aí a foto da filha, tentou passar o golpe na mãe, como a mãe não tinha dinheiro, tentou passar o golpe aqui na irmã. Beleza, vamos lá. Pelo aplicativo, se passando aí pela irmã, então pediu R$670. R$670. O autor disse que digitou errado, era 1.670. A comunicante foi então, fez aí o depósito. O suposto autor pediu mais R$600. A comunicante mandou, mas o suposto autor ainda não se contentou e pediu mais R$800. E então, a comunicante disse que só tinha 300. Só restou 300 aqui no fundo do tacho, né? E ele falou, não, pode ser. Foi aí que ela começou a suspeitar, né, desta situação e percebeu que era um golpe. Ela ligou aí, né, pra irmã para saber, e aí falou, não, sou eu não. Tem alguém, né, tentando passar o golpe em vocês. Mas o caso não acaba aí não, né? Continua ainda. Continua. O pessoal foi até o batalhão aí da Polícia Militar e relatou o fato, né? Puxaram a ficha aí do suposto autor, né? Porque ali constava o nome. Não, me dá aí o nome aqui, deixa eu ver. E no dia 30 de dezembro, o suposto autor cometeu outro golpe em uma outra senhora, né? Já tinha sido registrado. E no dia 12 de dezembro, ele, inclusive, teria sido preso por dirigir alcoolizado. Ou seja, olha, tá fácil de localizar o camarada aí, que viu? Que desfecho, hein? Você acha que tá fora? Tá dentro da cidade, viu? Exatamente. Então, a polícia, essas informações repassadas agora para a Polícia Civil, tá aí uma boa chance de colocar aí um possível estelionatário na cadeia, né, para começar a servir de exemplo para os demais. E assim, a gente sempre acredita que a maior parte desses estelionatários estejam aí de fora, né, da cidade. A gente tem essa ilusão, Temos né? essa ilusão. Mas eu sim acredito que muitos desses estelionatos, aquelas situações do aluguel, né, que muita gente para aqui, receber, né? Muita gente daqui, sabe? Muita gente participa de diversos grupos de WhatsApp, e aí não conhece a maioria das pessoas que estão lá. E a gente sabe que tudo quanto é lugar tem gente boa e tem gente ruim, né? E em grupos de WhatsApp também não seria diferente. Tem gente ali que tá só para colher dados, né? Exatamente. Pesquisar. Aí a gente tem redes sociais, onde a gente conta a vida nossa tudo, né? Quem é irmã, quem não é, o que deixa de fazer, onde é que você tá passando férias. E as pessoas que, né, utilizam dessas informações aí para o mal, elas vão colhendo tudo que podem. E ali montam um esqueminha, né? Vou tentar. Mas esse aqui tá mais enrolado do que fumo de corda, porque já tinha sido preso, embriagado,
ao volante, já tinha outro registro aí de um outro golpe e agora mais esse daí, né? Então tá fácil de localizar o camarada, viu? 7h41. Vamos lá, uma difamação. Essa daqui como é que eu vou explicar de uma forma tranquila? É aquela velha situação, é quando uma pessoa não aceita o fim do relacionamento e não aceita que o seu ex-companheiro tenha um novo relacionamento. O fato é que uma mulher está perturbando o casal, a ex aí do companheiro, do marido, está perturbando o casal constantemente. Não pode ver os dois na rua, que apronta aquela maior bagunça, e a mulher, cansada dessa história, que inclusive está até grávida, procurou a delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência. Simplificando, é isso. Estelionato, esse daqui eu não entendi muito bem o motivo. Por quê? A autoria não foi identificada, o que me indica que a vítima não conhece o autor, se ela não soube dizer sequer um nome. Mas olha aqui, displicência que foi. Compareceu à delegacia a vítima, ela comunicando o seguinte, né? Que no dia 4 agora, de janeiro desse ano, por volta de 21h43, ela estava em um supermercado aqui de nossa cidade, né? E fez uma negociação para um casal, no valor de R$ 609,77, né? Pagou a compra do casal em seu cartão, ficando o casal aí de fazer um Pix no dia seguinte. E até a presente data, a vítima não recebeu. Eu não sei se a história, se o registro ele não teve aí as informações mais aprimoradas, ou se realmente a vítima teria pago aí a compra de um casal desconhecido. Ou se era conhecido e aqui não consta. Parece um pouco incompleto, né? Como é que a pessoa vai pagar uma conta sem conhecer a outra pessoa? O que já aconteceu algumas vezes comigo, inclusive, foi o seguinte: a pessoa ela tem ali um cartão Vale Alimentação, aí eu ia passar, o camarada falou assim: eu posso, você vai pagar em dinheiro? Eu falava, eu posso passar o meu cartão Vale Alimentação e você me dá o dinheiro? Sim. Aí sim, ele passa o cartão alimentação, pagava minha conta, eu passava o dinheiro para ele. Ou às vezes o supermercado não aceita Pix, aquela pessoa só tem a forma de pagamento do Pix. Enfim, mas você tem que receber na hora ali, né? Aí depois de um casal que você nem conhece. No dia seguinte ainda, né? Ou, como a gente diz, não sei se a informação aqui tá faltando, completa, né, alguns ou não. dados. Mas pelo que foi registrado, dá a entender de que a vítima não conhece os autores. Fica aí o alerta. Também tivemos uma lesão corporal. Essa lesão corporal é da seguinte forma: a polícia foi acionada até a unidade de pronto atendimento aqui de nossa cidade para atender uma ocorrência de lesão corporal. Ao chegar no local, os servidores da saúde informaram que a vítima deu entrada na unidade por volta de 8h30, né, com ferimentos no braço e na mão, aparentemente produzidos aí por instrumento cortante. Ao conversar com a vítima, ele relatou a seguinte situação: que por volta de 8 horas do mesmo dia, ele foi até a casa do autor tentar receber um dinheiro que o autor estava lhe devendo. Nesse momento, iniciaram uma discussão. O autor teria se apossado de uma faca e partiu para cima dele, tentando lesioná-lo. Segundo a vítima, tentou segurar a faca com as mãos, né, para se defender, o que ocasionou o ferimento aí no dedo e o outro no braço. Relatou ainda a vítima que o autor, né, seria moreno, baixo, de barba rala e morador ali no setor Taninho, mas não soube precisar a exatidão a residência. O autor foi orientado a procurar a delegacia de polícia no dia seguinte para registrar um boletim de ocorrência, caso a equipe não encontrasse o autor. A guarnição foi até o local, fez patrulhamento pelo endereço com a intenção de encontrar esse possível autor através das características repassadas, porém sem êxito. Registrou-se aí para os devidos fins. A vítima não soube precisar o endereço, disse apenas que mora ali no setor Taninho nesta situação. Então tivemos aí essa lesão corporal também. Uma outra situação também, essa daqui a gente, como a gente sempre diz, né, quando se trata aí de envolvimento com menor de idade, principalmente quando os menores são abusados, a gente quase não dá muitos detalhes, porque
Pra preservar a identidade. Isso, exatamente. O ECA proíbe essa situação. Mas a Polícia Civil está investigando um possível estupro de vulnerável. Possível porque ainda não há nada comprovado, tá? Apenas as denúncias. 7h46. Então este é o cardápio de hoje, né? Da Polícia Militar e também da Polícia Civil aqui de nossa cidade. Eu vou girando e trazendo mais informações. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Muito bem, você participando agora da Voz do Cidadão aqui na nossa programação. Deixa-me ver aqui, o pessoal tá dizendo o seguinte, ó. O pessoal tá reclamando aí mais uma vez de alguns ferro velhos com acúmulo de água, né? Com material exposto, mosquito da dengue, e o pessoal tá pedindo aí uma fiscalização. Para que esse material, né, seja guardado aí de forma correta para não ter aí o perigo de acúmulo de água e consequentemente gerar aí, né, procriar aí o mosquito Aedes aegypti. Vamos lá, nós tivemos também lâmpada queimada, reposição de lâmpada, tá na rua Tocantins, esquina com a Avenida Tiradentes, quadra 29, lote 8. Rua Tocantins, esquina com a rua 21 de março. A Nossa Senhora Aparecida, lá Nossa Senhora Aparecida. Um quarteirão todo escuro, o pessoal tá dizendo. Lá na Avenida Tiradentes, quadra 29, lote 8. Rua Tocantins com a 21 de março, um quarteirão inteiro ali nas escuras. O pessoal tá pedindo à prefeitura para dar aí uma atenção nessa situação também, tá? Estradas da região da Pinguela, né? O pessoal tá pedindo ali uma ajeitada por lá. Pedindo aí uma outra situação, né? Lá na zona rural, região da Pinguela. Então o pessoal tá pedindo ali para dar uma ajeitada nas estradas, porque a situação tá complicada por lá já há alguns dias aí. O pessoal tá dizendo o seguinte: Jota, aqui quando tá escurecendo, soltam foguetes, né? Pede mais patrulhamento, né? É muito perigoso aqui no setor à noite, setor Alcira de Resende. O pessoal tá então soltando foguete aí no finalzinho da tarde. Antigamente, quando eu comecei a apresentar programa policial, isso em 1900 e alguma coisa, tinha uma situação, quando tinha foguete em determinadas áreas, o pessoal falava, a droga chegou, né? Era difícil a comunicação naquela época, né? O pessoal se comunicava com um foguetinho. Do nada, sem ter comemoração nenhuma, começavam a soltar foguete. O pessoal dizia, né? Desculpa aí, Dalene. Isso. Era um aviso, então. Era um aviso. O pessoal dizia, a droga acabou de chegar. Começou foguete do nada, o pessoal falava que era droga. Mas hoje em dia... Já tem outros meios? Outros meios muito mais rápido e mais barato, inclusive de graça. Eu acredito que não seja esse o motivo, né? Mas tem alguém aí que tá com fogo no dedo aí, né? E soltando foguete à torta e à direita aí. Então o pessoal tá incomodado com essa situação, tá? Rapaz, isso é antigo, viu? Essa situação aí, viu? E é uma situação complicada, né? Porque existem pessoas ali que às vezes não sensíveis a essa situação, né? Idosos, animais, crianças. Né, gente? Então, o tal do foguete, realmente, eu não sei o porquê da necessidade disso, né? Então tá aí, registrado. Hoje em dia eu acredito que não seja para informar a droga, não, porque tem o WhatsApp, é muito mais rápido aí, bem de graça também. Almerinda de Resende, Mato Alto, a coisa tá feia por aqui, viu, Jota? Um abraço. Rua 11 no Alcira de Resende, poste sem luz, né? Ali ao lado do Colégio Helena, 3 postes sem luz, tá muito escuro na Rua 11, pessoal pedindo essa reposição de lâmpadas por lá, né? O pessoal tá pedindo policiamento ali no Alvina Paniago, né? Ontem um camarada tentou entrar na minha residência forçando o portão, né? O mesmo avistou a bicicleta da minha filha na garagem. Quando percebeu que a filha tinha percebido que ele estava por ali, né? O que ele estava fazendo, ele fez uma ligação e saiu tomando aí o rumo ignorado. Ela fez uma ligação aí para eles e o camarada saiu tomando o famoso rumo ignorado aí, né? Então ele estava encapuzado, inclusive. Então tá ali, na Rua Joaquim Elias de Souza. Então o pessoal tá pedindo um policiamento ali naquela região do Alvina Paniago, porque a turma tá tentando entrar nas residências por lá. E só falar aqui uma utilidade pública, né? Idosos, adultos, pessoas que querem voltar a estudar, né? Então, pediram pra gente dar esse aviso aqui. Muitas pessoas não sabem
A Escola Municipal Santo Antônio, ela oferece vagas para jovens, adultos e idosos, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, no período noturno. O endereço é na Avenida Rio Branco, bairro Popular, perto do campo do Vila Nova. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 3661-0086 ou pelo WhatsApp 964-99304-9062. As matrículas estão abertas, né? Documentação necessária: cópia do comprovante de endereço, cópia do CPF RG, comprovante de escolaridade. E as aulas vão começar no dia 17 de janeiro, numa terça-feira. Então, você que quer voltar a estudar, né, agora tem essa oportunidade, só procurar a Escola Santo Antônio no bairro Popular. Agora 7h52, você conferindo aqui a nossa programação, né? O nosso Jornal Verde Vale, né? Todas as notícias para você aqui na nossa programação da 103,7. O cidadão, ele tá dizendo o seguinte, né? Setor São Bento ali. Bom dia, Jota. Gostaria de fazer um apelo no qual não foi a primeira vez, onde o pessoal da coleta de lixo vem jogando lixo residencial dentro de uma caçamba que eu contratei para jogar resíduos de construção. Ou seja, o morador contratou uma caçamba para jogar os resíduos da construção dele, né? Só que o pessoal, ao invés de fazer a coleta e jogar no caminhão, tá jogando dentro dessa caçamba, né? Onde por muitas vezes essa caçamba fica por volta de 10 dias, né? Até a mesma está completamente cheia ali, como é o normal. Se caso fique com lixo residencial, pode vir a causar mau cheiro, chamar ratos. Então ele peça aí que informe o pessoal da prefeitura para que isso não ocorra novamente. Pessoal da coleta, tá? Estou contribuindo devido à organização, né? Que por muitas vezes temos pessoas que jogam entulho na calçada e até na rua. Esse cidadão não, ele contratou ali, como deve ser, uma caçamba, só que ele está contrariado. Porque além do lixo da construção, ele flagrou em câmera, inclusive mandou até o vídeo, né? O pessoal, eu já ia perguntar agora. Da coleta, pegou o lixo residencial e passou ali com a caçamba, jogou dentro da caçamba dele. Eu ia levantar essa dúvida agora, ia dizer assim, será que não foi pessoas, moradores ali da região, né? Mas eu vi o vídeo aqui, uniformizadinho e tudo. Meu Deus. 7h53, Jota, bom dia, né? O pessoal está perguntando aqui o dia de coleta de lixo em determinado setor. A gente não tem aqui um cronograma, né, Daliana? Olha, até assim, nós coletas, né? Nós não temos aqui agora, mas a gente sabe que existe um cronograma. Inclusive, sempre é um motivo de participação nessa questão da coleta de lixo. A gente vai procurar aí obter maiores informações para estar repassando aí para os ouvintes. É até um serviço de utilidade pública, né? Jota, tô vendo esse cara encapuzado andando aqui no Parque São José também. Então, quando você notar aí um elemento em atitude suspeita, né? Aí você pode estar acionando também a polícia militar para dar uma olhada aí nesta situação também, tá? Deixa eu ver o que é. Pessoal da prefeitura vem, faz a limpeza do lote, né? Onde era para ser uma praça. E a vizinhança joga lixo de novo, né? Tem que ter uma multa na rua NV1, né? Os moradores estão reclamando aí. A prefeitura vai lá, faz a limpeza na rua NV1, ali no Nova República, né? Na quadra 1, lote 13 ali. E aí depois o próprio morador, né, ali daquela região, vai lá e joga lixo novamente. Aí é brincadeira, né? Realmente aí é falta de conscientização mesmo. O lixo não brota lá sozinho. Exatamente. E tem espaço para mais uma utilidade pública aí? Temos. Sábado, agora dia 14, o projeto Minha Casa Meu Sonho vai construir aí a casa de número 22. A família agraciada é do casal Marley Rezende Batista, sua esposa Leidiane Jesus da Silva e os seus 2 filhos, Daniel e Karine. A casa será construída nesse sábado na rua SB5, quadra 73, lote 8, setor Solar Betel. Toda a comunidade, a população está convidada a ajudar, né? Quer seja com material de construção ou até mesmo com a mão de obra. A casa será construída, então, neste sábado. É só você chegar lá neste endereço e fazer aí as suas doações. 7h56. Gente, vamos girando e trazendo mais notícias. Aliás, girando aqui, encerrando o programa, né? Na realidade. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Bom dia para você, Daliana. Um bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo que nos fez companhia até agora, que nos acompanhou pelo rádio, pelo YouTube
Amanhã a gente está de volta a partir de 6:30 da manhã. Um bom dia. 7h56, deixo aqui o meu abraço, o meu bom dia para você, obrigado pela sintonia. O Jornal Verde Vale volta amanhã, como diz a Daliana, a partir das 6h30, geralmente a partir das 7h30, 7h33. A gente traz as informações da área local, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Eu desejo para você, né, claro, uma ótima terça-feira. E não se esqueça, aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.